Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje, que será sobre endodontia guiada. O que nós vamos falar hoje com vocês a respeito da utilização da guia endodôntica? Nós vamos falar sobre uma pergunta, um questionamento que nos é feito quase que diariamente, que é o seguinte, Vilmar, como que nós podemos avaliar e verificar se o planejamento que está sendo feito, ele vai ocorrer de maneira precisa? Como que nós podemos, né, você cirurgião dentista, você endodontista, você profissional que recebe um caso de endodontia guiada, como que você pode verificar, avaliar e validar se esse caso vai acontecer de maneira segura e precisa? Então eu vou mostrar para vocês em seguida aqui, na tela do computador, o planejamento, o software, os recursos em 3D, tudo que o software proporciona e como que você, né, pode receber esse planejamento para você avaliar e certificar e validar. Se você vai receber ele através de imagens em PDF, se você vai receber ele em vídeo, então isso tudo nós vamos mostrar aqui para vocês. E também nós vamos mostrar para vocês que é possível, né, se fazer a impressão de um biomodelo de maneira fiel, com uma réplica fiel, seja ele de um elemento dentário, seja ele de mais elementos dentários, e nesse biomodelo se fazer então o teste de perfuração de acesso, que posteriormente será realizado em boca. E com esse teste nesse biomodelo, o colega então pode ter toda a segurança e a precisão de fazer isso previamente, validar, certificar de que isso vai ocorrer de maneira precisa, para posteriormente fazer isso no seu paciente. Além de que, fazendo essa validação inicial, essa perfuração no biomodelo, o colega já vai ter a oportunidade de manusear as brocas e dessa maneira também, então, quando for fazer o procedimento no seu paciente, já estar também, né, com o conhecimento de como, né, vai ser o protocolo de utilização dessas brocas em boca. Vamos então para a tela do computador para a gente poder compreender um pouco melhor disso tudo. Então, pessoal, os casos de hoje que eu vou mostrar para vocês serão de 2 caninos inferiores do lado direito. Muitos colegas me questionam, Vilmar, você só mostra casos de arcada superior, você só mostra casos de incisivo e de quarto canal, e de pré-molar, né? E eu acho que tem essa curiosidade, né, de todos, né? Se é possível você fazer um acesso de um canino, onde tem uma calcificação longa, com as brocas PGS radiodôntica, até porque um dos motivos, né, delas terem sido idealizadas, né, com esse comprimento mais longo é justamente para isso, né, porque a gente possa fazer acesso de canais que tenham uma calcificação longa e que a gente necessite de um comprimento de broca maior. Então, vou mostrar para vocês aqui 2 casos de canino inferior do lado direito. Vejam aqui, então, na imagem, no corte panorâmico da tomografia, o elemento dentário 43, a lesão periapical. Vocês conseguem perceber aqui que não é uma tomografia de alta resolução, esse é um caso que chegou para nós de um colega de uma cidade onde eles não têm, né, nessa cidade, um tomógrafo de alta resolução, e que, através, então, dessa avaliação, como eu estou mostrando aqui para vocês, a gente, embora não tenha a tomografia, né, como seria o ideal, né, de alta definição, mas a gente consegue, então, aqui, deixa eu arrastar um pouquinho mais aqui para vocês poderem acompanhar comigo a imagem, né? Então, aqui nós temos o 41, o 42, aqui nós temos o 43, né? Mas é possível, então, a partir dessa imagem a nível cervical, nós irmos navegando em direção apical e observarmos, então, a calcificação, e quando chegamos aqui na porção apical, então, a presença da luz nesse conduto. Também com essa mesma visualização, nós podemos, então, fazer essa checagem nesse corte parassagital, e aqui, então, nós observamos, né, a calcificação chegando até início do terço apical. Quando nós lançamos
então, a mão do recurso, né, do software em 3D, nós podemos gerar esse tipo de imagem. Então, vejam que aqui nós fizemos uma reconstrução em 3D desse elemento dentário 43, né? Esse, então, é um elemento, uma reconstrução em 3D de uma cópia fiel, né, do dente 43. E se nós habilitarmos dentro do software, né, nós podemos, olhem só que interessante, né? Vejam que o contorno em verde, que é o contorno da reconstrução 3D, ela tem exatamente o tamanho desse elemento dentário. Então, a partir disso, nós começamos a fazer o nosso planejamento do direcionamento dessa broca. Olhem que interessante, né? De maneira que nós podemos nos utilizar desse recurso, dessa reconstrução 3D, e assim, então, nós nos certificarmos, né, do direcionamento dessa broca. Então, nós podemos abrir janelas nesse elemento dentário, nós podemos trabalhar com recursos de maior ou menor transparência, tá? Podemos verificar aqui que nessa reconstrução 3D, a porção apical, onde nós observamos a presença de luz, e dessa maneira, então, aqui, o direcionamento da nossa broca, chegando, então, até essa porção onde nós observamos a presença de luz, né? E também podemos, claro, caso, né, a gente ache isso pertinente, adentrar até um pouquinho mais com a broca para se chegar, né, um pouquinho mais acima da região da entrada da luz, né? Podemos também, através dos recursos 3D, nós então fazermos a reprodução de um biomodelo. Vejam que esse biomodelo é uma réplica, uma cópia fiel da arcada do nosso paciente. E nesse biomodelo, abrirmos então janelas aqui nessa região, e nessas janelas então nós visualizarmos a raiz desse elemento dentário. E esse biomodelo então, juntamente com a nossa guia endodôntica, ele é impresso para que se possa, então, previamente ao procedimento em boca, fazer esse acesso e certificar de que o direcionamento dessa broca vai acontecer exatamente no local que foi planejado. Em seguida, como eu falei para vocês, nós vamos mostrar, então, vídeos de acesso aos biomodelos para que vocês possam, então, visualizar o que a gente acaba de passar para vocês. Bom, então esse é um caso do 43, vou abrir mais um caso de um caninho inferior. Aqui, então, vocês observam uma outra calcificação de um canino inferior, também elemento dentário 43. Aqui vocês observam, então, a reconstrução em 3D desse elemento dentário. Aqui, o biomodelo com a abertura para que a gente possa, após, né, feito o acesso, se verifique e se valide o direcionamento. Vejam que nós podemos aqui também, né, ter a reconstrução do espaço a partir da altura desse conduto, onde nós observamos a presença da luz nesse conduto. Nós podemos também segmentar a região onde nós temos presença de estrutura da polpa. Aqui, então, nós podemos habilitar e fazer a desabilitação dessa imagem. Aqui, observamos, então, o direcionamento da broca, bem como também nós podemos observar e visualizar, nesse caso, né, como já havia um acesso, vejam como é importante, né, a gente ter toda uma visualização prévia, né, e se ter um diagnóstico preciso de cada caso. Aqui nós podemos observar que esse elemento dentário, ele possuía, né, uma restauração provisória, um acesso provisório bem acentuado. Dessa maneira, então, o posicionamento da anilha foi realizado adentrando a essa região,
com a finalidade de que a anilha esteja o mais próxima possível da região onde a broca vai iniciar a fazer o seu acesso. Dessa maneira, nós vamos ter maior segurança, nós vamos ter maior estabilidade e também uma menor necessidade de abertura bucal. Então vejam que através desses recursos, né, nós podemos então ter planejamentos extremamente seguros, extremamente precisos, e essas imagens todas, elas são então encaminhadas, né, para o colega, onde ele pode visualizar, validar. Nós também fazemos, da maneira que vocês estão vendo hoje, a gravação da tela, com todo o planejamento, com todas essas imagens em 3D, para que o colega possa receber isso, né, avaliar, validar, e também, claro, né, ter essas imagens para que quando ele for fazer o procedimento em boca, ele tenha toda a tranquilidade e a segurança de poder realizá-lo de maneira precisa. Também é gerado um relatório, hoje eu não vou poder mostrar isso para vocês, ao final da aprovação, onde esse relatório vai fornecer todas as informações do comprimento que essa broca vai adentrar, também o diâmetro dessa broca, qual a indicação, qual broca deve se utilizar, se é a broca curta, a broca longa, uma broca de diâmetro 0,8, de 1,0, mas isso tudo, então, nós vamos falar numa próxima oportunidade. Vamos visualizar agora, então, alguns testes, né, que podem e devem ser realizados quando nós fazemos, então, a impressão dos biomodelos, a fim de que nós possamos, então, testar e validar tudo aquilo que nós formos fazer posteriormente na boca do nosso paciente. Então, pessoal, para finalizar, eu vou mostrar para vocês. Eu não tenho o acesso a esses dois caninos, porque são casos de colegas de fora, e os biomodelos foram enviados, os colegas fizeram os testes, mas não nos enviaram os vídeos. Vou mostrar então um caso para vocês aqui de um premolar superior, onde vocês podem acompanhar aqui comigo. Vejam então a guia posicionada sobre o meu modelo. Percebam que é um acesso para a raiz palatina do segundo premolar superior do lado esquerdo. Vocês observam aqui o movimento de entrada e saída da broca. É claro que, como nós estamos fazendo isso em biomodelo, nós não estamos aqui delimitando a profundidade de entrada dessa broca. Quando vocês forem fazer isso em boca, será utilizado um cursor de endo, e o quanto essa broca vai adentrar, vocês vão receber isso no relatório de perfuração, no relatório que vai informar o quanto que essa broca vai adentrar. Essa imagem é para que nós possamos, então, certificar o direcionamento da broca. Percebam que na impressão do biomodelo nós tínhamos aqui, né, o trajeto do conduto centralizado a essa raiz, e vejam, então, que nesse acesso nós podemos, então, certificar e validar que o direcionamento da broca está ocorrendo de maneira precisa, exatamente no local aonde nós planejamos. Então, pessoal, era isso por hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham todos uma boa noite, e daqui 2 semanas nos encontramos novamente com mais assuntos, com mais casos e mais informações referentes à endodontia guiada. Um abraço a todos e até mais.